você ordenar, eu entro em cena. Joia. Aproveitando, né, o convite está estendido, né, realmente da Maceió, né, o dia que o senhor vir, realmente, será uma honra, a gente terá alguns guias, né, receber da disposição. Desculpa, professor, eu esqueci de perguntar ao senhor, mas eu gostaria de pedir a sua concordância para a gente gravar a sua aula e deixar postada no nosso grupo de estudo do cérebro no YouTube. Perfeitamente, com o máximo prazer. Ah, que bom, professor. Ana, agora assuma aí, eu vou só... Muito bem. Então, acho que a gente podia vou fazer uma apresentação breve do professor Pedro. O professor é graduado em Medicina pela Universidade Federal Fluminense, tem mestrado e doutorado em Neurologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, é professor titular da Universidade Federal Fluminense, é titular emérito da Academia Brasileira de Neurologia e um expert, né, em cefaleias. Então, eu tenho certeza que vai ser uma discussão, uma aula brilhante e vai fazer diferença na nossa vida acadêmica. Então, professor, fique à vontade, a hora que o senhor puder começar, estamos aqui às ordens para ouvi-lo. Muito bem-vindo. Vocês todos estão enxergando bem? Sim, estamos vendo e ouvindo bem. Ótimo. Eu achei tão interessante o tema, Pedro. Armadilhas em cefaleia. Eu achei assim, que eu acho que o tema do bem é uma armadilha mesmo, às vezes, cefaleia. Desafiador. Exatamente, eu pensei muito nesse tema, e realmente é um tema assim, meio estranho, né? Porque uma armadilha, a gente falar em medicina, em armadilha, como é que isso também serve como... Porque se a gente fosse falar só sobre cefaleia, talvez fosse ficar um pouco cansativo. E eu acho que botando esse tema e trazendo uma certa dificuldade que a gente encontra, que a gente pode ser traído em determinadas situações, eu acho que foi o melhor tema que eu achei para apresentar para vocês. Perfeito. Então, nós vamos começar da seguinte maneira. Primeiro, eu vou tentar trabalhar muito com recursos audiovisuais, porque ajuda a quem está assistindo a sedimentar mais as informações que eu vou procurar dar a vocês. Olha só, quando a gente pega um paciente, vai avaliar um paciente cuja queixa é cefaleia, nós temos que fazer o seguinte questionamento: essa cefaleia é primária ou secundária? Por que isso é importante? Porque, se for uma cefaleia primária, não existe nas cefaleias primárias nenhum marcador biológico, nem radiológico, nem exame de sangue, nada. Já as secundárias, isso traduz o seguinte: existe uma causa, uma afecção que está gerando aquela dor de cabeça também, entre outras coisas. Já a primária, a própria afecção é a dor de cabeça, entre outras coisas. Então, quais são os recursos que nós temos para avaliar um paciente que tem cefaleia? Então, o primeiro recurso é a própria anamnese, que tem que ser uma anamnese relativamente prolongada. Depois, nós partimos para o exame neurológico, o exame clínico, que consiste de uma medida da pressão arterial, uma ausculta cardíaca, uma palpação de artéria,
Depois, nós vamos verificar que esse livrinho aqui, que é a Classificação Internacional de Cefaleia, é a nossa Bíblia que está aqui. Não está entrando a sua projeção. O slide aí, o Neto podia ajudar, Neto. Não está entrando? Não, tá, a gente está vendo só a sua imagem. Professor, professor Pedro, que é o Neto aqui, vou te ajudar um Oi. pouco. Ah, Procura na apresentação, na página, tem um quadrado, uma setinha em cima. Vê se o senhor só um encontra. minutinho. Um quadrado. Embaixo, do lado da caixinha. Pode repetir, por favor? Ó, professor, onde tem as imagens de todo mundo embaixo, tem um quadrado com uma setinha para cima. Fica do lado da mão aberta. Conseguiu encontrar? Aí, Pronto. perfeito. Agora sim. Estão vendo agora? Sim, agora Estamos sim. sim. Vocês Professor, querem que volte Só para o aperta anterior? ocultar. Só aperta ocultar, por favor. Isso. Perfeito. Tudo certo. Volta para o anterior ou pode seguir daqui para frente? Pode seguir, professor. Pode seguir? Muito bem. Então, nós temos aqui que tem a orientação, que é um livro que tem os critérios diagnósticos para todos os tipos de cefaleia que nós devemos, em caso de dúvida, consultar. E, eventualmente, naquelas dúvidas, nós devemos solicitar exames complementares, que aqui eu estou representando só como um método radiológico. Então, olha só, se nós fizermos uma boa anamnese que foi esclarecedora, nós exames complementares se nós acharmos necessário, se nós fizermos o exame clínico que está tudo bem, os critérios diagnósticos da classificação estiverem rigidamente obedecidos e sendo atendidos, e o exame neurológico normal, não há dúvida que nós temos um quadro completo, e ninguém tem dúvida nesse caso que isso aí é um tigre. Alguém tem dúvida? Então, aqui foram atendidas todas as exigências e nós temos um quadro clínico completo. Mas, se nós fizermos o exame neurológico, está tudo bem. Se nós verificarmos os critérios diagnósticos estão corretos, o exame clínico correto, se houver necessidade de exames complementares, também não foram esclarecedores. Mas a anamnese deixar alguma dúvida, nós vamos ter uma característica diferente do que nós estávamos vendo anteriormente. Vamos evoluir mais um pouquinho. Se nós tivermos uma anamnese correta, esclarecedora, exames complementares, se necessários, exame clínico adequado, critérios diagnósticos conforme, e o exame neurológico alterado, vai ter um aspecto diferente que vai ser uma aberração e vai chamar a nossa atenção. Vamos evoluir mais um pouquinho. Se nós fizermos uma anamnese, o exame neurológico está tudo bem, os critérios diagnósticos também foram atendidos, exames complementares, se forem necessários, não forem esclarecedores, mas o exame clínico não está adequado, nós teremos uma diferença daquilo que era o original. E, do mesmo modo, o exame neurológico, a anamnese, o exame clínico, exames complementares,
mas os critérios diagnósticos da classificação não estão bem atendidos, nós vamos ter um bicho diferente daquele que era original. E seguindo esse mesmo trajeto, para outras situações, verificarmos que apareceu alguma alteração no exame neurológico e se justifica aquela alteração no exame neurológico com a queixa do paciente, nós teremos uma alteração daquele time que anteriormente era original e completo. Muito bem. Isso aqui é só um exemplo. Eu tirei da classificação os critérios diagnósticos da migrânia sem aura, que é a forma da migrânia mais frequente que nós encontramos, que é em 75%, mais ou menos, dos nossos pacientes. Não é que seja o tipo de dor de cabeça mais frequente. O tipo de dor de cabeça mais frequente é a cefaleia tensional episódica, mas essa, muito difícil o paciente procurar um consultório médico, que eles mesmo prescrevem, ou um vizinho dá um analgésico, etc. Mas, se nós obedecemos esses critérios, só para vocês terem uma ideia, é uma crise de cefaleia durante 4 a 72 horas, sem tratamento ou com tratamento ineficaz. E a cefaleia possui ao menos 2 das seguintes características: localização unilateral, caráter pulsátil, intensidade da dor moderada ou forte. Como é que nós podemos classificar uma dor moderada ou uma dor forte? Nós, na cefaleia, classificamos uma dor moderada quando a pessoa, na vigência da dor de cabeça, ela consegue exercer as suas atividades, mas com sacrifício. Já uma dor de cabeça com intensidade forte, o paciente se afasta de suas atividades. Ele não consegue exercer suas atividades enquanto estiver com a dor. E ela é exacerbada ou evita que o doente faça atividade física de roteiro. Não é ele ir para uma academia, mas, por exemplo, ele subir uma escada, ou ele correr mais pressa para pegar um ônibus, aquela cefaleia aumenta de intensidade. E náuseas ou vômitos, e fonofobia. Com esses critérios atendidos, vocês têm um diagnóstico correto, preciso, sem necessidade de nenhum exame complementar. Muito bem. Uma outra característica muito comum são aquelas cefaleias diárias ou quase diárias, que são cefaleias que ocorrem pelo menos por 15 dias ou mais por mês, durante 3 meses ou mais. Esse slide aqui é para mostrar a vocês que, do lado direito da tela de vocês, de quem está assistindo do nosso esquerdo, são cefaleias episódicas, isso é, aquela que tem menos de 15 dias por mês. E aquelas que têm mais de 15 dias por mês são as cefaleias crônicas. Isso no que diz respeito à frequência. E tem aquelas cefaleias que duram menos de 4 horas e aquelas que duram mais de 4 horas. Eu estou levantando aqui essa cefaleia em salvo, que é uma cefaleia chamada trigêmino-autonômica, que essas cefaleias, por exemplo, essas 3 cefaleias aqui, são hemicranianas. A cefaleia em salvo é a pior dor que o ser humano pode ter, se acompanha de lacrimejamento, hiperemia conjuntival. O doente, na crise, ele fica inquieto, ele fica andando de um lado para o outro, e tem a duração de 15 a 180 minutos por crise.
podendo o doente ter até 8 crises por dia, e ela vem por períodos, geralmente anuais, na forma episódica. Isso quer dizer o seguinte: se aquele doente tem crise de cefaleia mensal em junho ou julho, ele possivelmente no ano que vem pode ter essas crises nesse mesmo período. E esses todos, a hemicrania paroxística e o SUNC, são também que observam as mesmas características, os mesmos fenômenos autonômicos, só que com duração menor e com crises de menor intensidade. A hemicrania paroxística ela tem uma particularidade muito curiosa. Ela, para ser diagnosticada de hemicrania paroxística, ela precisa ser responsiva ao tratamento com indometação. E aquelas cefaleias com mais de 4 horas, nós temos a migrânia crônica, tipo tensional crônico. A hemicrania contínua também tem uma particularidade, que para fazer o diagnóstico, ela tem que ser responsiva à indometacina também. E a cefaleia persistente e diária desde o início. Eu não vou me estender muito nesse diagnóstico, que foge um pouco do motivo dessa, mas lembrando, gravem bem que a cefaleia em salva é uma cefaleia que requer um cuidado especial, que é muito pouco diagnosticada e leva a grande sofrimento na pessoa que padece. Bom, agora nós começamos, então, realmente a entrar na parte das armadilhas. Por que o tratamento falha? Quando a gente pega um doente, o que ele pode falhar? Primeiro, é um diagnóstico incorreto ou incompleto. Por exemplo, a cefaleia secundária, por exemplo, o sujeito tem uma migrânia ou enxaqueca, mas ele pode também ter uma meningite, ele pode ter um processo expansivo, e isso não é diagnosticado. A cefaleia primária, ele pode ter uma cefaleia tensional ou ser diagnosticada como enxaqueca. Ou ele ter as duas coisas que não vão ser reconhecidas. A cefaleia secundária, quando examinada, ela não é diagnosticada. Por exemplo, o doente tem uma cefaleia primária, mas faz uso abusivo de medicação. E isso não é avaliado na anamnese, então passa desapercebido, então o doente continua a se queixar de dor. Ou ele é portador de uma cefaleia cuja origem é por arterite de células gigantes, que é uma afecção que não é infrequente. Uso excessivo de medicação. Como é que a gente caracteriza uma pessoa que faz uso excessivo de medicação sintomática para dor de cabeça? Ela tem que entrar naquele conceito de crônico, 15 ou mais dias por mês. Ele tem que usar um ou mais fármacos que vão ser tomados para tratamento agudo ou sintomático da cefaleia. Lembrando a vocês que um dos medicamentos que mais induzem a cefaleia crônica diária, além dos analgésicos comuns, são os triptanos. E não é melhor explicado por outro diagnóstico que esteja na classificação. Outra possibilidade que a gente pode cair do cavalo. A cefaleia primária é erroneamente diagnosticada. Por exemplo, o doente tem uma migrânia crônica e é diagnosticada como uma hemicrania contínua. Não se esqueça que a hemicrania contínua responde muito bem à indometação. Hemicrania paroxística, apesar de ser uma cefaleia trigêmea autonômica, é muito diferente da manifestação da cefaleia em salvos. E uma cefaleia hípnica, que é uma cefaleia que ocorre em pessoas idosas
e que acorda a pessoa durante o sono, ela muitas vezes possa ser confundida com a cefaleia em salvo. Só que a cefaleia em salvos é violenta, é intensa, pode acordar o indivíduo de noite, mas a cefaleia hípica é uma cefaleia holocraniana, não é endocraniana. 2 ou mais tipos de cefaleia, como falei anteriormente, não são reconhecidos. Então, nada impede de um paciente que seja, por exemplo, migranoso, só abrindo um parênteses, para esclarecer que 15% da população feminina da grande maioria dos países do sexo feminino são portadores de migrânia. 6% da população masculina tem enxaqueca e 4% da população infantil tem enxaqueca. De modo que o cruzamento dessas doenças com migrânia muitas vezes podem ocorrer simultaneamente. Outra causa de armadilha para a gente é a farmacoterapia inadequada. Por exemplo, um tratamento por período curto, principalmente o profilático. A não aderência, quer dizer, o paciente toma, mas não como foi recomendado, ou esquece de tomar, ou passa dias não tomando, depois ele volta a tomar. Outra coisa que dificulta a farmacoterapia inadequada é quando você usa a exceção dos MABs, dos anticorpos monoclonais, o uso excessivo de analgésico ou triptano bloqueia a grande maioria da ação dos profiláticos. De modo que é bom a gente estar atento se aquele paciente está tomando profilático e continua fazendo uso excessivo de analgésicos ou triptano. Ou a escolha inadequada da droga como profilático, no caso, um exemplo que eu dou é o propranolol enasmático e administrado uma vez só ao dia. Eu coloquei aí o propranolol proposital, que é uma medicação muito barata, e tendo em vista que é distribuído por unidades de saúde, e muitas vezes nós somos levados a receitar por recursos financeiros de pacientes que não podem arcar com o tratamento. Outra coisa frequente, muito frequente, principalmente nos enxaquecosos, é a presença de ansiedade, de depressão ou transtornos de personalidade. Lembro a vocês que, se nós tratarmos a enxaqueca e ele tiver como comorbidade a ansiedade ou depressão, e nós não tratarmos essas duas afecções, o tratamento não será completo e não terá um êxito adequado esperado nesses casos. Vamos ver agora, porque isso são as armadilhas que a gente pode ocorrer como médico. Agora, vamos ver o que os pacientes podem fazer de armadilhas para a gente. Então, vamos lá. Quando a ineficácia dos tratamentos preventivos, verificar, vou voltar a repetir, se realmente o paciente não está fazendo uso regular e frequente de analgésicos, ou se ele parou inicialmente e depois retornou ao uso, o que vai fazer com que o tratamento profilático se torne ineficaz ou muito menos eficaz se ele estiver sendo associado com analgésicos ou anti-inflamatórios ou triptano. Então, isso merece uma atenção especial da gente. O diário da cefaleia. Nós que fazemos tratamento do paciente com cefaleia, habitualmente nós fornecemos um diário impresso
em que o doente registra o dia que ele tem a crise, o horário, quanto durou, qual foi a medicação que ele tomou. Para nós fazermos o levantamento, ele vai preencher durante isso uns 2, 3 meses, e depois ele retorna com esse diário preventivo, preenchido, e vamos fazer, então, uma avaliação do que está acontecendo. E alguns pacientes omitem, muitas vezes, ou preenchem inadequadamente esse diário. E a medicação preventiva, quando os pacientes melhoram, se eles não estão utilizando a medicação na dose prescrita ou fazendo uso irregular. Muito bem, mas nós temos doentes que têm comportamentos que a gente chama de armadilhas. Isso é, todo e qualquer remédio que a gente passa para esses pacientes, eles nunca irão se adaptar. Eles sempre vão se queixar de tonteira, ou vão se queixar de insônia, ou vão se queixar de palpitação, ou vão se queixar de náuseas ou vômitos. Então, toda e qualquer medicação, mesmo que você troque da família de medicamentos, faça o que você desejar, o tratamento, o paciente vai sempre apresentar uma queixa e relatar que não tomou aquele medicamento por vários efeitos colaterais, muitas vezes que não são possíveis que ocorram com aquele tipo de medicação. Agora, meus amigos, se vocês estiverem no consultório e entrar um doente falando isso para vocês, eu recomendo, se o consultório de vocês forem no térreo, saiam pela janela. Se for se o consultório de vocês for no andar alto, disfarce e sai de fininho pela porta, porque isso aí vai ser trágico para vocês. E são esses tipos de doentes que se inserem naqueles pacientes com transtorno de personalidade, que são muito frequentes nos médicos que tratam de cefaleia, eles sempre apresentam a mesma história. Doutor, o senhor é a minha última esperança. Quando vocês ouvirem essa frase, vocês estão sendo crucificados. Aí ela vai chegar para você e falar, doutor, aqui tem o nome dos médicos que já procurei antes de vir ao senhor. Observem a lista. Eles já foram a tudo quanto é médico, não só que trabalham com dor de cabeça, mas são neurologistas, são psiquiatras, são clínicos, ginecologistas, e vai somando nessas folhinhas aí que um dia o nosso nome, com certeza, vai estar incluído. Aí eles também costumam trazer uma listinha de remédios que já tomaram tudo de profilático, sendo que nenhum deles resolveu o problema. Mas a gente pode mudar. Aqui tem alguns que ela já usou para combater as crises de cefaleia. Nenhum deles consegue combater a crise. Então, essas são armadilhas importantíssimas que são verdadeiras e ocorrem com frequências no ambulatório que a gente faz. Aqui vem também, e isso aí não deve ser novidade para vocês, daqueles pacientes que apresentam aquelas sacolas com vários exames. Ressonância, faz mais 5. Tomografia, mais 10. Eletroencefalograma, faz mais 10 também. Lembro a vocês que o eletroencefalograma em pacientes com queixa de cefaleia não esclarece
em nada, tá? E não vão colaborar em nada na sua investigação. De modo que vocês vão observar o seguinte: quando vocês perguntarem, já receberam aquelas informações todas que eu falei para vocês, e você chegar para elas, para o paciente, perguntar, de 0 a 10, qual a nota que a senhora ou o senhor daria para a intensidade da sua dor agora que está no momento da consulta? Ela, com esse jeitinho de sofredora ou sofredor, ele vai dizer, minhas dores são insuportáveis e diárias. É 10, doutor. Nota 10. Então, vocês observam que uma pessoa que está com uma dor de intensidade máxima não pode estar com esse sorriso nem com essa alegria que geralmente os doentes têm. Mas, devo dizer uma coisa para vocês, geralmente elas vão acompanhado, ou elas ou ele. O homem geralmente pode ir acompanhado da esposa, ou a esposa é acompanhada do marido, que vocês vão verificar uma coisa muito interessante. Ela, muito alegre, muito elegante, muito sorridente, e o acompanhante, ou acompanhante, que fazem o acompanhamento dessas pacientes que têm essas queixas, observa o rosto do acompanhante ou da acompanhante, e ele sofre com tudo isso intensamente, enquanto ela fica fazendo a sua peregrinação pelos consultórios, conforme a gente fez. Então, você observa aqui a figura do médico lá em cima, o que a gente, médico, também sofre muito, e nem sempre é de cefaleia. De modo que eu agradeço essas de uma maneira muito prática, muito objetiva, tentar esclarecer para vocês em que armadilhas nós podemos cair como médico, nós devemos tomar cuidado, mas os doentes têm sua parcela e armam muitas armadilhas para a gente, para que a gente se sinta um pouco frustrado nessas situações, e muitas vezes nós não temos culpa nenhuma. Muito bem. Eu estou à disposição. Eu sei que eu fui bem sucinto, bem resumido, mas, na prática, é isso que nós encontramos no dia a dia quem trabalha com doente, com dor de cabeça. Maravilhosa a sua apresentação. Acho que mostrou realidade, nossa realidade, realmente. Várias coisas que o senhor pontuou aí, essa colinha de exames, né? Você vê que os pacientes parece que se conversam, né? Quando ele chega e diz, eu já fui para vários, estou vindo a você agora, chega a dar aquele gelo, né? E a gente diz, meu Deus, esse caso aqui realmente é mais complexo, né? Então, eu achei muito interessante quando o senhor pontuou bem a questão de ouvir, né, o paciente, porque nas cefaleias primárias e o escutar, quer dizer, na medicina como um todo, né, mas nas cefaleias primárias em especial, o ouvir, né, ele faz toda a diferença, né, e como as cefaleias têm muito... Já quero fechar o microfone. Não entendi, professor. Está ruim o microfone? Agora melhorou. É para quem não estiver falando, ficar do microfone fechado. Ah, por causa da microfonia, verdade. O senhor escutou, professor, meu comentário?
Neto, tem alguma solução para esse app que está vendo? Professor Pedro, Aquele, o senhor está com alguma tela aberta fora essa? Alguma outra tela perto? Algum outro computador perto do senhor? Acho que está com muito eco, né? Agora melhorou, Ana. Melhorou? Ainda continua ou está bem? Está me ouvindo bem, professor Pedro? agora tá ótimo. Eu acho que agora melhorou. Então, eu estava comentando assim, que os seus comentários muito interessantes, porque parece que os pacientes se comunicam, né? Quando o senhor falou aí em vários aspectos, eu me senti revivendo os dias nos atendimentos, né? Aquele paciente que chega e vem cheio de sacola, cheio de exame. Isso é uma realidade super comum na nossa vida prática, né? Ou então aquele paciente que diz: Você é a minha salvação. Já fui para vários, então eu quero ver se agora você vai resolver mesmo. Então a gente se sente no tema mesmo da aula, né? Que realmente eu tô me metendo numa enroscada aqui, que vamos ver como é que é, né? Mas assim, de fato, na medicina, de uma forma geral, mas em especial na cefaleia, eu acho que a gente realmente tem que adestrar o nosso ouvido, né? Porque as cefaleias primárias, se a gente realmente não ouvir esse paciente, se a gente realmente não escutar, até porque por trás sempre tem outras questões, né, de ordem psiquiátrica, muitas vezes envolvida, dificilmente a gente pega um paciente com uma cefaleia, paciente com enxaqueca, que ele não tem, pelo menos, uma insônia, um transtorno de ansiedade e uma depressão, né? Então, isso é uma coisa que faz toda a diferença, nesse contexto da gente realmente escutar, para que a gente realmente escolha, como o senhor bem citou, né? Existem várias opções de tratamento, né? Que a gente pode usar, mas a gente pode escolher o que seja mais adequado, né, para aquele paciente, né? Que isso vai variar de um para outro, né? E é muito particular, né, da, da, daquele paciente em questão e da nossa experiência, né, como utilizador daquela determinada substância. Então, eu achei muito, muito bacana, acho que o senhor realmente reproduziu toda, vamos dizer assim, toda a angústia que a gente sente, né, realmente para se livrar de uma armadilha mesmo. E eu sempre falo na faculdade que quem não gosta de cefaleia não deve ser neuro, né, porque eu acho que a maior parte do nosso consultório acaba sendo, mesmo quem não é especialista em cefaliatra, a gente acaba vendo muito. Então, é uma coisa que realmente é um tema que a gente sempre tem que estar realmente explorando, né, e discutindo para ver realmente a melhor forma de conduzir os nossos pacientes. Então, eu vou ver aqui, dar uma olhadinha para ver se tem alguém gostaria de fazer algum comentário. Eu queria saber se ninguém tiver o que eu quero perguntar, uma coisa ao senhor. Mas eu primeiro. Boa noite. Olá, Boa noite. professor. Eu levantei a mão Sim, fique à numa vontade. câmera. Boa noite a todos. Que bom vê-los. É um prazer sempre esse evento. O grande ganho da pandemia foi esse, que nós podemos transmitir nossos ensinamentos de uma maneira ampla e para diversos lugares do Brasil e, principalmente, rever o Pedro, né, que é meu amigo, a gente trabalhou tantos anos juntos, e manter a didática que ele sempre teve. Ele conseguiu arrumar e colocar de uma maneira bem prática, bem objetiva, o que é a dor de cabeça. E a maioria de nós não sabemos bem, a verdade é essa. Apesar de ser muito comum, como você falou, Ana, mas fazer o diagnóstico correto não é fácil, não, eu acho. Então, ele colocou muito bem e traz algumas, como sempre, ele traz sempre humor nas apresentações dele, ele não poderia deixar de botar aquelas mulheres todas fantasiosas, né? Mas interessante, dos itens que você falou, Ana Luísa, tem mais um que é terrível, que é aquele em que tudo que eu já tomei já passei mal. E aí que ele falou que se tiver uma janela, se joga pela se joga Verdade. pela janela. Isso é terrível, terrível, porque você não consegue encaixar
fazer adesão de nenhum medicamento, porque já vai passar mal. Dá vontade de, por favor, se retire, ou então, como o Pedro falou, se jogar pela janela. Pedro, querido, parabéns, que bom te ouvir. É isso aí, nós estamos aqui, depois de tantos anos, vivos, presentes. Obrigada a todos, foi muito bom. Uma coisa que é interessante, que eu vejo muito, é que, assim, apesar das pessoas sentirem muita dor de cabeça, né, no mundo todo, os pacientes ainda, mesmo com as redes sociais, com as divulgações, a maioria dos pacientes não procuram atendimento no começo, né, das cefaleias. Então, chega na farmácia aquele monte de analgésico ali, então é um prato, um convite, né, para dizer assim, eu vou tomar e eu não vou passar na consulta, ou eu vou adiar, isso não é nada demais, é uma dorzinha. Então, assim, normalmente eu acho que o pior desses pacientes é a questão da conscientização que aquilo ali é uma doença, né? E as pessoas acham que isso é normal, ter dor de cabeça. Então, eles normalmente só vão realmente encarar um tratamento, ou quando é uma dor de cabeça que levou para emergência, ou quando ele ficou mais de 2 dias com aquela dor que realmente incapacitou, ou que não respondeu a nada, né? Então, assim, essa questão da conscientização é uma coisa muito, muito interessante, né? Que a gente precisa realmente, por mais que a gente já melhorou muito, né? Significância muito grande, com todos os meios de divulgação, mas ainda a gente vê muito isso, né? E, assim, com tratamentos, inclusive, revolucionários que chegaram, como os anticorpos monoclonais, né? Ou a própria toxina botulínica, né? E, assim, e mesmo assim os pacientes ainda chegam, né? A gente ainda tem essa dificuldade. E, assim, muitas vezes eles chegam com aquela expectativa que vai tratar e vai ficar curado e tudo certo, né? Então, essa parte eu acho que realmente essa relação da gente explicar mesmo, né, e ser enfático no tratamento, né, eu acho que faz toda a diferença, sem falar nos custos, né, porque quando a gente vai para os anticorpos monoclonais e a toxina botulínica, né, é um tratamento que, infelizmente, apesar de serem fantásticos, tem um custo bem significativo, né, mas que eu particularmente sou fã, e, assim, eu acho que a gente realmente tem muito a ganhar, né, com os nossos tratamentos, com os pacientes. Fernando, acho que você também tinha levantado a mão, foi? Acho que o seu microfone está fechado. Acho que Isso. todo mundo sentiu, professor, que a sua aula foi a aula necessária. Foi a aula que todo mundo precisava ouvir. Mas eu tenho um aspecto em relação às armadilhas das cefaleias, que é quando as pessoas têm cefaleia e sinusite que não seja muito intensa, ou cefaleia e erro da refração ocular. Eu li há algum tempo que a sinusite, mesmo que não seja muito intensa, pode ser um gatilho para as crises de enxaqueca. Como é que o senhor encara isso? O senhor acha que é um gatilho os pacientes que chegam para a gente com cefaleia e sinusite ou cefaleia e miopia? Vamos lá, doutor Fernando. Vamos fazer um roteiro. Vamos dar um exemplo de um adolescente ou de uma criança que se queixa com a mãe de que está com dor de cabeça. Qual é o roteiro que essa criança vai fazer? Primeiro roteiro, ela vai no oftalmologista. Aí vai fazer exame de vista, aí vai ter 0,25, aí vai receber um óculosinho, vai usar aquele óculosinho e não resolve nada. Aí, como não resolve, ela vai no otorrino. Aí vamos fazer o raio-x, uma tomografia de seios da face, não sei o quê, aí constata um velamento do seio, dor de cabeça é por aí. No fim é que ela vai para o neurologista. O que eu posso lhe esclarecer é o seguinte, talvez seja até surpreendente. Causas infrequentes que provocam dor de cabeça. Infrequentes. Erros de refração. Item 1. Segundo, sinusopatias, a não ser na fase aguda, infecciosa, com febre, aí pode dar dor de cabeça.
E a terceira é a hipertensão arterial. Eu vou abrir uma exceção nesse caso, na crise hipertensiva. A hipertensão arterial, aquele doente que está 15/10, 16/10, e se queixa de uma dor, não é causa de dor de cabeça. A exceção da crise hipertensiva. De modo que o erro de refração, como a sua pergunta, e as sinusopatias, de uma maneira geral, não são causa de dor de cabeça, principalmente as cefaleias primárias, como enxaqueca, cefaleia tensional. A enxaqueca é uma doença, como a doutora Ana falou, é uma doença. Aliás, toda a cefaleia é uma doença, mas é de caráter hereditário, e que, se seguir a regra, a gente não tem nem marcador. Seguindo a Bíblia dos critérios diagnósticos, vai dar certinho. O doente se encaixa perfeitamente naquilo. Não precisa fazer exame complementar, sai medicando. Se aquele doente tiver mais de 3 crises por mês, entra na profilaxia. Se tiver até 3 crises por mês, tratamento sintomático. Abrindo só um parênteses, uma doença, vamos falar só sobre enxaqueca, só como exemplo, que a gente tem 15% da população feminina na grande maioria dos países, 6% da masculina, 4% da infantil. A gente entra no mercado do MAB, que custa mais de R$ 1.000 por mês, que não pode ser acessível a essa população. O Botox não pode ser acessível. São 31 pontos de aplicação do Botox. 2 ampolinhas. Não dá. Então, por isso que a Neosaldina é a rainha do mercado. Porque para a cefaleia comum, para a enxaqueca comum, para a cefaleia tensional, esses remédios menores resolvem. Professor, refazendo um pouco a minha colocação, na sua opinião, as pessoas que têm enxaqueca frequente, que têm sinusite crônica, ou que têm erro da refração, o controle dessas condições, como a sinusite e a miopia, tem algum impacto no controle das crises de enxaqueca, ou você acha que realmente não tem esse impacto? Quer dizer, se você tiver miopia e você tem miopia, isso tende a melhorar a frequência das crises. Olha só, o que eu posso lhe dizer é o seguinte: se ele tem uma miopia ou astigmatismo, ele está com o óculos dele, está corrigido aquilo. Então, não vai ser o fator desencadeante de uma dor de cabeça. As sinopatias crônicas, ou ele trata aquilo para deixar de ser crônico, e geralmente são infecções bacterianas ou viroses que são temporárias, ou ele trata adequadamente e aquilo acaba. Então, as cefaleias, de uma maneira geral, são entidades crônicas que precisam de tratamento agora. O que eu posso lhe adiantar é que 2 coisas a gente deve se preocupar. Vamos falar, então, só sobre enxaqueca, que deve se preocupar como fator desencadeante de crise de enxaqueca. Primeiro, o estresse. Mas a enxaqueca, ela é feminina, ela é muito nobre, ela não vai dar na vigência do estresse. Ela vai esperar você passar o estresse, aí você tem a crise. E outro fator que a gente com certeza sabe que desencadeia é o jejum prolongado. Agora, uma outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte: esse negócio de doença do fígado provocar enxaqueca, já está um pouco fora de moda. Ou determinados alimentos. Eu não posso comer queijo amarelo, queijo branco, ou eu não posso comer muita gordura.
não tem nada provado que isso possa provocar uma crise de enxaqueca. Não sei se satisfiz a sua... É interessante, professor, como os pacientes muitas vezes acham, né, que é uma questão estomacal, fígado, né, eles sempre têm fazem essas correlações, né, e para a gente também desmistificar isso, às Ana, deixa vezes... eu só responder, professor. Professor, gostei muito da sua observação, que eu acabei saindo sem querer. Acho que é por aí, realmente. E eu perguntei isso porque a gente vê como é frequente chegar nos consultórios as pessoas fazendo essa associação. E, às vezes, a gente tem muito trabalho para desmistificar isso. E, às vezes, até o paciente se revolta, assim, porque ele não acredita. Então, eu concordo com a sua observação, sim. Mais uma armadilha, tá vendo? Verdade. Mais uma Mais armadilha, alguém entendeu? gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário? Professora, viu uma sua mãozinha levantada, mas é daquela hora ou é novamente aqui? Eu não entendi. Ela perguntou à professora Vilma se a mãozinha levantada é outra Porque está com a questão. mãozinha levantada, mas O que é? se a mãozinha levantada Não, acho que foi é aquela daquela hora. hora, Não, foi aquela hora. estou olhando Foi só aqui. agora. Só não bati a mãozinha. Não bati a mão. Bom, de qualquer maneira, então, eu queria agradecer o convite generoso do Dr. Fernando Gameleira para fazer essa apresentação modesta, o carinho com que vocês me receberam, a atenção, a gentileza. Eu não vou contar com o carinho da Vilma, porque a Vilma já é amor antigo, a gente trabalha há 100 e poucos anos juntos, entendeu? Então, já não tem tanto valor, mas foi um prazer muito grande estar com vocês e fazer essa apresentação. E a próxima apresentação eu estarei junto como ouvinte. Isso, o senhor certamente será convidado para outras apresentações. Eu agradeço a gentileza e o carinho de vocês. Além de muito didática, sua aula, a sua experiência, a sua contribuição, e eu também queria dizer ao senhor que confortou muito o meu coração ouvir e os seus comentários diante da sua experiência com seus pacientes, de ouvir e me acalentar um pouco esse conflito que a gente vive tanto no dia a dia, esses dilemas, né? No ouvir do senhor isso, eu confesso que me acalmou mais e ver que é uma coisa que a gente precisa estar sempre atento, né? E relevante, importante. Eu acho que é mais as mulheres, porque de fato as mulheres têm muito serviço, muita coisa para fazer, né? Então o estresse, eu acho que é praticamente impossível, né? A gente conseguir fazer a jornada de trabalho, casa, com tanta coisa, tem que fazer atividade física, tem que estudar, dormir bem, São Pedro, a demanda é muito grande, realmente. Então, mais uma vez, muito obrigada. O senhor é sempre muito bem-vindo e muita gratidão mesmo por toda a sua contribuição, pela sua gentileza, pela sua simplicidade em passar o conteúdo de forma tão fácil e tão motivador para a gente. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu só espero que o sexo masculino, no caso, que estão aí presentes, alguns até conheço, tem até gente de bigode, de barba e tal, tenham gostado das moças que eu botei da Império Serrano de biquíni, de fantasias e tal, que sempre levanta o astral da gente. Né? Isso, é isso aí. Uma boa noite, então, para todos. Muito obrigado. Tudo de bom para vocês. Boa noite. Boa noite, um abraço. professor. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigada.